que você acha que o pessoal começou com essa ideia de se o LCI e o LCA agora não tá atrativo, vou para debênture incentivada? Pela questão só da pela isenção. questão do IR. Não é nem... Foi só por isso, então. Exato. Não foi porque alguém parou e falou, cara, deixa eu tentar entender até o nível de risco que eu tô correndo aqui. Não foi por isso. É totalmente diferente, Exato, né? exato. É totalmente diferente. Eu diria até que a debênture incentivada é muito mais arriscada. Exato. Dentro do ativo, dentro do universo. Você não tem a tem garantia proteção, da FGC, então tem isso risco muda... da empresa, tem Exato, isso muda muito o risco. Então, tomar muito cuidado. Não que a gente não goste, não recomende debêntures incentivadas. É um segmento que a gente gosta muito. Os nossos investidores estavam muito posicionados, então a gente conseguiu pegar esse rally que teve, porque isso aconteceu no mercado, né? Teve e não foi só essa questão da LC e LCA. O fim dos fundos exclusivos foi um tema também que mexeu bastante com essa questão dos ativos isentos. A gente teve no final do ano passado o fim dos fundos, o fim do benefício, né? Do offshore, você está dizendo. E dos fundos exclusivos também. Dos fundos exclusivos, verdade. Os fundos exclusivos aqui que tinham benefício de você poder diferir o IR indefinidamente, acabou. Agora os fundos exclusivos aqui têm o Come Cotas. Então, tem muito grande investidor, dos grandes wealths, né? Tanto aqui na Genial, também no nosso wealth, quanto em outras instituições que estão encerrando os fundos exclusivos e uma parte desse dinheiro está migrando para essas debêntures incentivadas para ele ter essa isenção. Além disso, você teve também todo o dinheiro saindo de LC e LCA, que foram vencendo, o investidor não tinha opção de renovar, que também foi para debêntures. Então, a gente teve, nesses últimos meses, um fluxo enorme para debêntures incentivadas, o que foi excelente para quem já estava posicionado. Então, o preço, toda vez que você tem uma demanda muito grande por um ativo, o preço sobe. E na renda fixa, quando o preço sobe, o rendimento daqui para frente diminui. É verdade. Então, esse é um cuidado que o investidor tem que ter muito agora, porque um grande pedaço digamos assim, da apreciação, né, da alta do PU, do preço das debêntures, uma parte relevante desse momento já aconteceu. Então, tem que tomar muito cuidado para não olhar o rendimento passado e achar que ele vai se repetir para frente. Então, esse é um outro cuidado que o investidor tem que fazer quando ele está saindo de uma LC e LCA para ir para debênture. Primeiro, se ele está olhando o rendimento passado, grande parte dessa festa, digamos assim, ela já aconteceu. E ele está mudando totalmente o risco, tá? Então, não é que a gente não veja oportunidades em debêntures incentivadas, tem. A gente pode entrar aqui onde que a gente está vendo isso, mas é só para o investidor tomar cuidado, primeiro pela diferença de risco e segundo, olhar a rentabilidade passada e entender que foi um movimento específico por causa desses movimentos que a gente teve, que levou a uma apreciação muito grande das debêntures, e isso para frente não vai acontecer. E tem aquela... eu tenho recebido de vários investidores lâminas, né? Porque eles estão sendo abordados, né, por gerentes e assessores. Você, olha a lâmina aqui do meu fundo de debêntures incentivadas, que rendeu 18% nos últimos 12 meses, e o fundo de debêntures incentivadas, ele é isento, assim como as debêntures. Se você monta um fundo que só tem debênture incentivada, ele acaba sendo isento. Então, eu tô vendo muito investidor me falando, Luigi, me mostrou aqui o próprio nosso fundo também, o Plural Debêntures, o fundo da casa, também rendeu mais de 17% nos últimos 12 meses. Tem muita gente olhando isso e fala, porra, é um fundo que é uma cesta de títulos de renda fixa isentos de IR, deu 17%. Pô, vou aplicar agora, tá? Só que tem duas, digamos assim... Você vai estar colhendo, na verdade, olhando para esse cenário que passou, né? E tem outro ponto. O que aconteceu exatamente um pouco mais de 12 meses atrás? O evento Americanas e Light. É isso aí também. Então, quando você olha essa janela de 12 meses, de março do ano passado para março desse ano, não só você teve esse mega rally do começo de 2024 por causa dessas mudanças como se teve dois casos super extraordinários, né? Há um ano atrás estava no low os papéis, porque você teve um movimento de venda enorme de debêntures no começo do ano passado por causa de Light Americanas. Então, quando você olha exatamente nessa janela de 12 meses, você vê esse retorno espetacular e ele não vai se repetir. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa avaliação. É engraçado como o pessoal... ele começa a se interessar por tudo depois, né? É engraçado isso. Porque, de novo, foram dois casos super... Teoricamente, é extraordinário. Light Americanas não é para acontecer sempre. E ainda mais uma nova regulamentação como saiu agora. Então, o que você está falando são dois eventos muito improváveis de acontecer novamente, que não vão se repetir. Só que só depois disso que o pessoal começa a se atrair.
Só por conta da rentabilidade. Porque a gente tem muito esse viés no Brasil de olhar a rentabilidade em 12 meses, né? É isso. Passada, né? Infelizmente, assim, o investidor entra nas plataformas de investimento, vai na lista de fundos, ordena por 12 meses e fala, pô, esse é o que eu... Como isso é comprovadamente, já teve estudos já disso, que isso é o pior jeito de você escolher um fundo é pela rentabilidade em 12 meses. É verdade. É pior. Verdade. E esse é um exemplo claro disso, os fundos de debêntures incentivados é um exemplo claro disso, de que pode ser um perigo se você entrar pela razão errada. Daí volta ao ponto que eu falei. Eu acho que tem bastante oportunidade em debêntures, em fundo de debêntures, mas você tem que saber calibrar a expectativa da maneira correta, tá? Então, entender que essa rentabilidade dos últimos 12 meses não vai se repetir nos próximos 12 meses, mas a gente vê ainda uma oportunidade, se você imaginar que hoje estamos falando numa debênture incentivada, basicamente hoje é um título, vou fazer uma média grosseira aqui, mas é IPCA mais 6 isento de R. Então, pô, mesmo daqui para frente, mesmo depois desse grande rally que a gente teve, a gente ainda não deixou de ser atrativo. Pô, não deixou de ser atrativo. Então, por isso que eu tô fazendo esse disclaimer aqui, só para o investidor ter a expectativa correta. Não é que a gente não gosta do investimento. A gente gosta, acha que tem oportunidade. E, sobretudo, no segmento de debêntures, você compra uma debênture diretamente, ou via fundos de debêntures incentivadas, mas aqueles que não são redeados, tá? Que isso na indústria de fundos de debêntures incentivadas, você tem 2 tipos de fundos de debêntures incentivadas. Um que simplesmente monta a carteira de debêntures e você vai ter uma posição de IPCA+, oscilando com a marcação a mercado, conforme a NTNB, o Tesouro IPCA+, a taxa aumenta ou diminui, a debênture acompanha. Tá? E você tem outros fundos de debêntures incentivadas que fazem um hedge para eliminar esse efeito da marcação a mercado da NTNB. Então, são fundos que chamam debêntures incentivadas CDI, porque ele troca o indexador IPCA para CDI, né? Então, muitos colocam esse nome. Ou debêntures incentivadas RED, ou debêntures incentivadas redeado. Esses fundos redeados, que inclusive foram os que mais subiram nesses últimos 12 meses, eu acho que o momento para entrar neles não está tão interessante. Porque eu olho como interessante justamente daqui para frente você pegar o fechamento da curva de juros, que é a queda dos juros da NTNB. Entendi. Porque o spread de crédito da debênture já fechou. Então, esse ganho... Que esses fundos redeados, eles trabalham mais com o spread de crédito. Ou seja, o cara deveria ter entrado um momento antes nesses fundos, não agora. Exato. Entendi o que você está falando. Porque daqui para frente, a gente deve ter essa NTNB que subiu aí para perto de IPCA mais 6, eu acredito que a tendência disso é cair, esse juro real cair. Se você tiver num fundo redeado, ele não pega o benefício da queda dos juros. Tanto que se você olhar no começo desse ano, foi 2024, esses 3 primeiros meses do ano, a gente teve a abertura da curva de juros. Esses fundos de debênture e CDI redeados foram melhor, porque eles ganharam nas 2 pontas. O spread de crédito da debênture estava reduzindo e o juros estava abrindo. Então ele estava ganhando nos ativos, que o PU estava se valorizando porque as debêntures estavam demandadas, e ele estava ganhando no RED, porque a taxa da NTNB estava subindo. Então, foi o mundo perfeito para esses fundos até agora. Daqui para frente, eu aconselho o investidor a olhar para os fundos de debêntures sem RED. Isso levando em conta que você está nessa trajetória onde os juros daqui para frente tendem a cair. Se alguma coisa acontece, sei lá, vai que explode inflação nos Estados Unidos, sei lá. Aí você tem esse impacto positivo dos juros, né? Eles acabam subindo de novo. Aí, na verdade, esses fundos performam bem de novo, né? Aí você pegaria esse outro cenário. Exato. Os fundos de debênture redeado ou fundos de debênture CDI, eles são mais protegidos nesse sentido. Se tiver um cenário muito ruim, que levar a taxa do Tesouro IPCA+, da NTNB para IPCA mais 7, quem está nesses fundos redeados CDI se protege. Mas eu acho que é um cenário hoje pouco mais provável. Acho que aumentou muito o prêmio, né, da curva de juros nos últimos meses. Acho que está num patamar que realmente tem muito mais para ganhar num fechamento do que o risco dela abrir mais. Tá? É verdade, então, faz sentido. Ainda falando de debêntures, para uma pessoa física, assim, você até estava comentando, né, que tem os fundos, você pode investir diretamente. O que é mais interessante, assim, hoje em dia? Ou vai depender muito do perfil de quem está investindo? Como que você olha isso? O cara consegue montar hoje, e supondo também que às vezes não é uma pessoa que está acompanhando 100% do momento o mercado.
faz sentido ela montar uma carteira sozinha a partir de cada debenture? Sim. Ou faz sentido ela direcionar isso para um fundo? Dá para fazer dos dois, porque hoje você consegue o mínimo de aplicação em debenture, você consegue comprar normalmente a debenture, uma debenture que você vai comprar custa R$1.000 e poucos. Entendi. Então é Então assim, dá para você montar uma carteira pulverizada e você fazer por conta própria? Dá. Hoje as plataformas meio que democratizaram isso, então se você quiser, quero investir R$10.000 em debenture, comprar 10 debentures, você consegue, tá? Dito isso, tem que tomar muito cuidado. O primeiro é, assim, pulverizar muito, tá? Ativos de crédito sem a proteção do FGC, mesmo bons emissores, você tem que ter o percentual da carteira tem que ser assim, 1, 2% da carteira, Entendi. 3% da carteira, e olhe lá, assim, então é trabalhoso você fazer essa pulverização. Entendi. Então o primeiro cuidado é esse. Se você quer, eu vou montar, porque eu quero economizar a taxa de administração do fundo. Exato. E é válido você fazer. Se você achar que você, eu tenho um certo conhecimento, eu estudei as empresas que eu estou comprando, estou confortável em comprar e consigo pulverizar, não vejo problema em fazer. Mas você tem que respeitar esses pontos. O primeiro é pulverizar bastante, lembrar que a exposição por papel tem que ser um percentual bem pequeno da tua carteira, quando você olha por emissor, e fazer esse cuidado de olhar a empresa que você está investindo para estar ciente de que você pode ter, assim, num cenário extremo, como foi o caso de Americanas e Light, você pode ter um problema para recuperar teu recurso. Lembrando assim, que mesmo no caso, por exemplo, da Light, se está em negociação ainda com os credores o plano de recuperação. O primeiro plano, o último plano que circulou no mercado, uma das condições de pagamento que a Light colocou iria pagar 100%, mas ia perder de vista. Entendi. Então, pode acontecer um problema de uma debenture que você tinha que ia vencer em 2025, ela vira uma debenture que vai vencer daqui a 12 anos. Exato. Então tem que tomar cuidado. E não tem cuidado. nada que você fazer, porque você não tem nenhum tipo de proteção. Você fica completamente vendido. Então, sim, você pode montar uma carteira sua de debentures, muita diligência nessa questão da pulverização e bastante cuidado também de entrar em papéis que você esteja confortável em carregar. E lembrando que debentures são normalmente títulos longos. Você tem a possibilidade de vender no meio do caminho, tem liquidez para negociar no mercado secundário, mas normalmente são posições de longo prazo, então você tem que estar realmente confortável com o crédito e fazer a pulverização direitinho. Eu, pessoalmente, acho que boas gestoras agregam muito valor e eu acho que justifica a taxa DM para você dormir tranquilo, que você tem um gestor Não, eu também acho. Cuidando do seu papel. É uma analogia muito forte com você investir em ação, se for no fundo de ação. Exatamente a mesma coisa. No final do dia você vai ter que estar muito confortável também com a empresa. Você vai ter que ter conseguido analisar a empresa. Exato. Se você acha que você tem capacidade de analisar. E sem falar assim, ao longo o fundo também, não só ao longo do tempo você tem um valor a gestão tá 24 horas olhando aqueles papéis da carteira, entendeu? E que às vezes você pode não ter pegado no meio do caminho. Surgiu, você comprou uma posição de uma empresa que você estudou, que você estava confortável. Mas surgiu alguma coisa. Passar 2 trimestres, a empresa começa a mudar o cenário dela e você não viu, o gestor do fundo provavelmente teria visto. Verdade. Então, apesar de você conseguir fazer a carteira de debentures por conta própria, eu acho que tem valor fazer via fundo.